Entendam uma coisa de uma vez por todas. Você, como dono da empresa, você tem que ter tempo para planejar o crescimento dela. Sabe aquela frase que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro? É exatamente isso. Exatamente isso. Você precisa delegar as funções operacionais para que você tenha tempo em pensar o crescimento da sua empresa. Estudar, buscar conexões, networking, conhecer pessoas, estar em imersões, estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Pensar a todo momento quais pontos da empresa você precisa melhorar para ela crescer. E assim vai. O dono da empresa, ele tem que ter um olhar extremamente estratégico para fazer com que a empresa cresça. Hoje, no meu e-commerce, eu faço zero operacional. Zero. Qual que é a minha função dentro da empresa? Fazer com que ela cresça. Então, para que eu tenha tempo para pensar o que é preciso ser feito para minha empresa crescer, eu preciso ter pessoas motivadas, capacitadas, fazendo a parte operacional para que as minhas ideias sejam colocadas em ação, em execução. Então hoje o meu time, ele executa o que eu penso. E aí a empresa cresce. É o que você tem que fazer. Pô, Thiago, mas eu tô iniciando. Eu não tenho funcionário ainda. Essa não é a minha realidade. Sim, eu sei. Não é a realidade de muitos que estão nessa live. Mas é importantíssimo você entender essa aula para que você comece a montar o seu time da forma correta e a sua empresa cresça ao ponto de você sair do operacional como eu saí. Fazer zero operacional. E foi o momento que a minha empresa mais cresceu, porque eu estou a todo momento pensando em como expandir, como trazer novos negócios, como melhorar as estratégias de venda da empresa e assim vai. Então é importantíssimo você entender que precisa formar um time para ter uma empresa que cresce. Tá? Ah, Thiago, mas ninguém vai fazer da forma que eu faço. Vamos parar de achar que você é a última bolacha do pacote? Para, esquece. Isso daí é pensamento de gente pequena. Eu já tô falando agora. Já para começar do jeito certo. Quando você pensa que ninguém faz da forma que você faz, da forma que você mesmo faz, isso é pensamento de gente pequena. Sabe o que você vai ser? Você vai ser o seu próprio empregado a todo momento. Você nunca vai evoluir. E eu vou te dar uma notícia, viu? Se você treinar as pessoas da forma correta, o seu time vai fazer melhor do que você. Hoje, as pessoas do meu time, várias funções, fazem muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. Por quê? Porque eles estão focados em fazer aquela função todos os dias. Se você quer ser uma empresa de um homem ou uma mulher só, você vai ter que se dividir em todas as funções. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer nada direito e a sua empresa não vai crescer, certo? Então, deleguem. Entenda que você vai precisar de um time para crescer. Fechou? Aí depois, pode pôr na tela, Vitão. Para ter uma empresa sólida e lucrativa, é preciso ter pessoas do seu lado alinhadas com o objetivo e cultura da empresa. Gente, outro ponto muito importante. Não adianta você ter um batalhão de pessoas na sua empresa se essas pessoas não estão alinhadas com o objetivo da empresa e a cultura da empresa, certo? E eu tenho certeza absoluta que tem gente aqui pensando: puta, esse papo de time alinhado com objetivo, com cultura, isso é papinho de treinamento, isso é papinho de palestrante, isso e aquilo. Sabe por que eu sei que algumas pessoas aqui estão pensando dessa forma? Porque eu pensava assim, falava, pá, que papinho de cultura, pelo amor de Deus, eu quero trabalhar, meu filho, eu quero trabalhar, a gente tem que crescer, não tem tempo pra fazer cultura, blá, 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 blá. Eu pensava assim lá atrás. Sabe o que aconteceu? Quebrei, porque eu só tinha pessoas nas minhas empresas, mas essas pessoas não estavam alinhadas com a minha cultura, com a cultura da empresa e também com os meus objetivos. Então não adianta você ter um monte de pessoas na sua empresa lá, cada um fazendo o que quer, trabalhando da forma que quer e assim vai. Você precisa ter um objetivo muito claro e uma cultura muito bem estabelecida. Se você não tiver uma cultura muito bem estabelecida, sabe o que vai acontecer? Cada funcionário
funcionário vai criar a sua cultura. E automaticamente a cultura da empresa vai ser criada por diversas pessoas. Aí sabe o que vai acontecer? Sua empresa vai virar uma bagunça. Ou já é uma bagunça, certo? Então, vamos lá. Tudo começa na cultura da empresa. Tudo, certo? E aqui, mas Thiago, o que é esse negócio de cultura, né? Como construir uma cultura? A construção da cultura começa com os princípios dos donos. Não adianta escrever uma cultura linda no papel e não colocá-la em prática no dia a dia. Bom, como a maioria aqui deve saber, eu sou sócio da minha esposa, Alessandra Albertina. Então, por isso que eu disse aqui, com os donos da empresa. E a nossa cultura foi desenhada nos nossos princípios, né? E até que quem cuida dessa parte de cultura, de gestão de pessoas, quem tá ali todos os dias cuidando disso, é a Alessandra. É ela que desenhou junto comigo a cultura, ela que tocou como colocar em prática a cultura. Então, ela que sabe muito dessa parte de gestão, certo? Então, por isso, tem que ser dos donos. Não adianta eu fazer uma cultura 100% do que eu acho e deixar de lado alguns princípios que a Alessandra acha importante. E não adianta a Alessandra criar uma cultura 100% da forma que ela acha certo e deixar algumas coisas que eu acho importante. Então, se você tem sócio, você tem que sentar com o seu sócio e estabelecer quais são os principais princípios da sua empresa, de vocês. O que vocês gostariam de ter todos os dias na sua empresa? O que é inegociável para vocês? Imagina assim, ó, eu tenho uma pessoa que vai ficar dentro da minha casa todos os dias não, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, porque a sua empresa é a sua casa, certo? Para mim ter uma pessoa dentro da minha casa, qual é os princípios que essa pessoa precisa ter? Quais são os princípios que são inegociáveis para mim? Começa a desenhar isso, certo? Então, a cultura sempre começa pelos princípios do dono. Porque também é muito importante você colocar o seu real princípio. Não fazer qualquer coisa bonitinha só para ficar colado lá na parede para todo mundo ver. Porque se você não colocar em prática no dia a dia a cultura, tudo vai se perder. Porque as pessoas vão pensar assim: bom, o Thiago fala pra fazer assim. Aí ele vai lá e faz assado. Pera aí, tem coisa errada. Por que ele fala pra fazer uma coisa e ele mesmo no dia a dia faz outra? Estranho. Aí sabe o que vai acontecer? O seu time não vai respeitar a cultura da empresa. Porque a própria pessoa que implantou a cultura não segue ela. Então não adianta fazer conversinha bonita. Tem que colocar realmente o que você vai cumprir todos os dias.